Então, nessa lógica, a gente, só rapidamente relembrando, a gente pôde ver lá que o subconsciente era formado por 3 pontos essenciais e 3 pontos que estão sempre, sempre, sempre com a gente. Eles nunca nos abandonam. Que era lá a noção de si mesmo, o sentido de individualidade, que a gente grosseiramente, né, traduziu com as devidas proporções com a palavra ego. A ganância sendo o alimento do subconsciente, aquilo que mantém o subconsciente cada vez mais vivo, cada vez mais forte, sendo a ganância, e a qualidade vibracional do subconsciente sendo o desejo. Nós fizemos um paralelo entre o subconsciente, a estrutura mental e o campo áurico, esse campo eletromagnético, esse campo psíquico que nos envolve, que a gente traduzir poderia dizer ali que é a mente mesmo que está nos envolvendo, porque essa é a qualidade vibracional dela e que é determinada basicamente, tá, na maioria das pessoas, pelo subconsciente, porque o subconsciente em cada um de nós é a parte maior da estrutura. Né? Em algumas pessoas até o inconsciente, o que seria um pouco, vamos dizer assim, um nível de gravidade um pouco mais grave. Mas basicamente em nós, a grande maioria de nós está vigorando, na maior parte do tempo, com o subconsciente. É ele que está reagindo às situações da vida, e não o consciente. Então o subconsciente está sempre roubando espaço do consciente. Por aquela portinha que eu comentei que o Parvini falou, que ele chamou a porta do ladrão. Né? Então a porta escondida que só o subconsciente tem acesso e rouba algo do consciente naquele momento, quando o subconsciente passa a vigorar. E hoje, então, avançando para a gente entender assim, como é que dentro dessa estrutura do subconsciente, nós vivemos a partir dos padrões. O que está, então, vibrando em torno de nós, nesse campo eletromagnético, psíquico, são os padrões. São eles que estão magnetizando a estrutura da vida, nos permitindo olhar, nos perceber, ou com aquela outra divisão que nós já fizemos lá do número 7 também, toda a estrutura de movimentação da vida, de percepção da ação, da presença, do campo de proteção, que a gente já falou em outras aulas. Então, o subconsciente é que basicamente está regendo isso. Quando o consciente passa a reger isso, ou seja, quando nós começamos a fazer um trabalho de fortalecimento da aura, de aumentar a carga prânica no nosso sistema e poder acessar níveis mais elevados de sutileza, nós começamos a transformar, que é o que o nosso processo, o Kundalini Yoga basicamente é isso, transformação de subconsciente em consciente. Então nós diminuímos o tamanho do subconsciente e aumentamos o tamanho do consciente. Dentro do consciente, nós temos ali 2 divisões, pelo que o Parvini nos propôs. Então eu estou usando a divisão que ele propôs nesses últimos cursos que ele deu agora esse ano. Então aí ele dividiu o consciente em a parte consciente e supraconsciente, ou supraconsciência. Então são 2 níveis ali que ele colocou dentro do consciente. No nível do consciente é quando a gente começa a reconhecer as formas, você começa a sentir que há um nível de presença. Então, nós poderíamos fazer o nosso paralelo com a aura, que é quando o momento que nossa aura está fortalecida e naquele campo de presença que nós começamos a estruturar, um daqueles 7 itens, um deles era o campo de presença, o campo de presença começa a reconhecer os fatos, a realidade, tal como ela é. Então, no nível consciente, quando nós estamos acessando o nível consciente, nós começamos a reconhecer a vida tal como ela é. Um tipo de olhar que consegue reconhecer que eu estou aqui, vocês estão aí, há um meio ambiente que nos envolve, há uma estrutura, existem os movimentos. Então, a gente começa a perceber a vida. Então, você começa a reconhecer a beleza da vida, os momentos, as circunstâncias, as pessoas, os olhares, os fatos. Então, você começa a se situar na vida. Esse é o nível do consciente, é quando você começa a perceber as formas. E aqui nós temos aí um paralelo que é muito interessante para a gente, nesse nosso estudo da aura, é que essa possibilidade de observar a dupla do 7 com o 3. Então, esse olhar que pode reconhecer as formas vem muito dessa influência do número 3 na dupla com o 7. Então, é o tipo de olhar que começa a reconhecer e compreender as formas, começa a ver a forma como forma. E é o próprio número 3 ali, que também a gente poderia dizer que ele varia essa possibilidade para a supraconsciência, que seria ali, a gente poderia aqui só rapidamente falar que seria um estado de bem-aventurança, esse estado de supraconsciência, e que dentro da lógica, por exemplo, do Shabbat, se nós formos olhar lá no Shabbat, na estrutura do Sadhana do Shabbat, quem fez o curso de formação talvez lembre. Quem não fez o curso de formação pode aí compreender, tentar visualizar rapidamente. Existe um tipo de sadhana dentro da estrutura do Kundalini Yoga, que é um sadhana que vem da tradição do Guru Nanak, e que são 5 textos, 5 poemas, 5 mantras grandes, que são feitos
ou em um só horário do dia ou em vários horários do dia. Dá para dividir, dá para fazer tudo junto. O último desses textos, dessas meditações, desses poemas, se chama Anand Sahib. Esse Anand Sahib Anand é bem-aventurança, é um estado de graça, que depois que você cruzou todos os elementos, toda a estrutura, você fez toda a jornada durante esses 5 Shabats que organizam toda a estrutura, você chega no último, e o último é esse estado de bem-aventurança, de graça, o estado de graça, que, curiosamente, aqui que é o ponto que eu queria chegar para fazermos o paralelo aqui entre essa dupla 3 e 7, o guru que escreveu esse Shabad, esse mantra, é o Guru Amar Das, é o terceiro guru. Então veja, o terceiro guru, e você já sabe que nós já apontamos isso até agora, pelas próximas aulas vamos falar sobre a história do Guru Harirai, que é o sétimo guru. Como nos outros anos a gente falou dos outros, né, do Guru Arjan no 5 e do Guru Hargobind no 6, esse ano nós vamos falar sobre o Guru Harirai, que é o sétimo. Mas para vocês entenderem, cada guru lá tem e vibra, né? Ele tem na sua própria vida a manifestação dos números da ordem que eles apareceram. Então, o terceiro guru representa muito o que o 3 representa, a essência do número 3. E ele é quem escreveu o Shabad Anand Sahib, o Shabad da bem-aventurança, que é o fechamento, é onde você mergulha de novo na própria casa, é onde o ser repousa na sua própria origem, como disse lá Patanjali. Ele é o terceiro guru. Então, aqui nos dá um indício que na consciência, mesmo no nível, digamos assim, mais baixo da consciência, não do subconsciente, da consciência, que é o reconhecimento da vida como ela é, das formas, dos movimentos e de você se situar no tempo e espaço, é o número 3 que tem um olhar já muito particular para a vida. É ele que está influenciando essa possibilidade de você ver a vida de forma clara, de entender as formas tal como elas são. Lógico, todos os outros campos estão atuando simultaneamente, que nós estamos fazendo um recorte para conseguir entender cada essência dessa aqui. Mas é o número 3 que se relaciona com as formas. E é o número 3 também, aqui que é o estado que vai elevar para o próximo nível da consciência, que seria a supraconsciência, é a capacidade, porque é no 3 também que acontece isso, é a capacidade de você, ao olhar para cada forma, no lugar de reconhecer a forma, reconhecer a luz que está movimentando e que está alimentando aquela forma. É o 3 que pode reconhecer o núcleo luminoso de cada forma, em paralelo com o 7. Porque na nossa estrutura daí mais grosseira, o núcleo luminoso ele é representado e ele é emanado pela aura. E aqui eu vou contar uma história do próprio Parvinda, que ele não gosta que conte muito, mas como ele contou, poderia até traduzir assim, como a história de um grande professor, não precisaria nem dar o nome dele. Uma história de um grande professor que ele, no processo dele lá de aprendizado, ele teve um tempo que ele teve que passar muitos anos longe da mãe dele. Aí ele tem uma relação muito forte com a mãe dele. Ele teve que passar um período da vida dele, ele teve que passar alguns anos longe. E nesses anos que ele passou longe, ele continuou com os professores dele, estudando, praticando e mergulhando, mas ele se comunicava com a mãe dele através de cartas. Porque na Índia, naquele momento, ele não tinha celular, evidentemente, e as ligações telefônicas eram muito caras. Então ele se comunicava com a mãe por cartas. E as cartas demoravam um certo tempo para chegar. Então ele mandava, ela respondia, e as cartas iam demorando assim um tempo para chegar. No entanto, teve lá algum momento da vida dele ali naquele período, onde ele começou a sentir muito fortemente, tá, um mantra específico. E ele não sabe de onde apareceu esse mantra. Ele simplesmente, num determinado dia, ele começou a sentir o corpo dele tremer e ele começou a sentir esse mantra. Ele começou a ouvir esse mantra. E esse mantra acompanhou ele ali pelos próximos dias. Ele sentia aquele mantra muito forte. E ele continuou sentindo aquele mantra muito fortemente. E passou alguns dias e ele começou a sentir uma intensidade maior ainda no corpo. E chegou num determinado dia, num determinado momento, que ele começou a olhar para o próprio corpo dele e ele começava a ver não mais o corpo dele. Ele começava a ver uma grande intensidade de luz saindo do corpo dele. E aí ele começava a olhar para as árvores, para as outras pessoas, para as plantas. Para onde quer que ele olhava, ele começava a ver essa luminosidade que, inclusive, deu a ele a impressão de que ele estava ficando cego. Ele começou a ficar preocupado porque ele achou que ele estava ficando cego, que ele não estava conseguindo mais ver as coisas. Ele estava vendo somente uma luminosidade de cada coisa que ele olhava. Ele começou até a ficar preocupado com isso, mas continuou meditando, vibrando aquele mantra, até ele não conseguia largar aquele mantra, porque aquele mantra tinha ficado impregnado nele. Continuou meditando mais alguns dias, até que lá, num determinado dia,
uns 8 dias depois que ele tinha começado a sentir isso, chega uma carta da mãe dele. Ou seja, a carta que a mãe dele tinha mandado 8 dias antes, que era o tempo que demorava as cartas para chegar em determinados lugares. Quando essa carta chega para ele vai ler a carta que a mãe dele escreveu para ele, e a mãe dele está contando naquele dia que ela escreveu a carta, que ela tinha começado um sadhana específico para ele. E que era justamente com o mantra que ele ouviu. Então ela comenta na carta qual era o mantra que ela tinha começado a entoar e que ela estava fazendo um sadhana que era para ele. Então, nesse momento, ele se deu conta de que o que ele estava vendo de luminosidade era um reflexo daquele mantra atuando na aura dele, na percepção da presença dele, e que ele estava começando a ver essa aura em cada coisa, essa possibilidade de enxergar a luz de cada elemento, de cada situação e de cada contexto. Isso vindo de uma estrutura de alguém que estava abençoando ele a partir do puro amor. Tá? Então, aqui nós temos 2 pontos para a gente conseguir considerar dentro do que a gente vem investigando da aura. A possibilidade que nós temos a partir dessa supraconsciência, que é esse campo mental. Mente também é consciência, por isso que ela não é a vilã da história. A questão é o tamanho do nosso subconsciente, tá? O tamanho do apego que o subconsciente está gerando em relação aos movimentos, ou apego ou raiva, a partir da ganância que alimenta o subconsciente, como nós falamos na última aula. Agora, a possibilidade que cada um tem de nós, né, cada um de nós tem, de reconhecer a luminosidade, a partir da mente também, que está podendo mapear e reconhecer através do consciente a vida, e através da sua etapa de supraconsciência. Tudo isso, o Parvinder colocou como um grande campo da mente. Ele não separou a mente sendo só a parte ruim, o subconsciente. Ele colocou a mente como sendo a parte consciente, a parte boa, entre aspas aqui pra gente, também. Tá? Então, a mente, ou seja, essa estrutura magnética, esse campo psíquico fortalecido, consciente, presente, estando apto a se relacionar com a vida tal como ela é, ou seja, a partir do nível consciente, e um passo acima, se relacionando com a vida a partir do núcleo luminoso de cada possibilidade, também representa uma estrutura de fortaleza mental, ou seja, uma estrutura de fortaleza áurica capaz de reconhecer a luz em cada situação, em cada contexto. Então esse é um ponto dessa história para a gente que nos interessa a partir do estudo que nós estamos fazendo na aura.